Oi turma, tudo bem com vocês? Curte, comenta, compartilha, divulga aí o nosso canal, se inscreva, o canal aí Amanda Françoso. Eu tô com a doutora Maria Paula Silveira, que é ginecologista obstetra, especializada em reprodução humana. Ela já participou de um vídeo com a gente falando bastante sobre infertilidade, causas, tratamentos, o leque de opções que você tem ser mãe ou pai. Hoje eu vou responder agora umas questões com ela que as meninas, as seguidoras nos mandaram. Doutora, a primeira, foi diagnosticada com tendência à trobofilia, já teve 2 abortos. Que tratamento ela deve fazer? A Dani. Então, Dani, quem tem exames alterados de trombofilia precisa ter um cuidado na gestação logo de início, para que haja uma implantação e a formação da placenta de uma forma correta. Então, essa paciente não precisa necessariamente de um tratamento para engravidar, mas assim que ela engravidar, com o beta-HCG positivo, precisa ir ao médico para começar a tomar as medicações e evitar uma nova perda. Muito bem, a próxima diz assim, Aninha. Tenho 42 anos, estou com muito medo de não conseguir engravidar com os meus óvulos. Meu médico mencionou a alternativa, caso o exame não seja positivo, de uma doação de óvulos, mas isso me gera muitas dúvidas de características. Se eu fizer o exame de DNA, daria positivo? Meu marido não está curtindo muito a ideia e ela diz aqui que está sem dormir por conta disso. Aninha, não, o exame não vai dar positivo, porque a carga genética vai ser da doadora e a outra metade da carga genética vai ser a do marido, né, do sêmen que foi usado, tá? Agora, quando a gente precisa da ovodoação, se a qualidade do nosso óvulo não é ruim, se a gente não consegue responder às medicações, a gente tem um cuidado de procurar um doador que tenha as características semelhantes às suas. Então, a gente vai procurar uma doadora com a cor da pele, com a sua cor de cabelo, com a sua cor de olho, o tipo sanguíneo. Então, a gente faz uma triagem para tentar encontrar alguém que seja mais compatível com vocês, para que vocês tenham uma criança que seja mais parecida, que tenha as características, tá? Mas geneticamente, a parte genética, metade é da mãe, metade é do pai. Essa metade da mãe é da mãe que doou o óvulo. E é importante, assim, quando a gente fala em infertilidade, tratamentos para você ter filho, né? Venha da forma que for, é muito legal um papo aberto e franco entre o casal. Porque isso às vezes gera muita crise e até separações entre bons casais. Então, assim, tem que ser tudo esclarecido, os dois têm que estar de acordo, né? Tem que ter uma sabedoria, uma psicologia aí, os dois têm que ser resolvidos, para que qualquer das alternativas, das vertentes que você seguir, falando aí de reprodução humana, para que isso seja feliz e não um problema para o relacionamento. E você sabe, Amanda, desculpa te interromper, o que a gente vê na prática é que essas crianças, né, a mãe de ovo doação, né, quando ela gera essa criança, então ela vai gerar essa criança, ela vai ter o parto, ela vai amamentar. Então esse amor, esse contato, esse vínculo que ela cria faz com que a criança seja parecida com a mãe mesmo. Independente de ter a genética dela, ela tem os jeitos, os trejeitos, como a gente fala, né? Então, às vezes ela fala frases parecidas. Então, a convivência faz com que ela seja, né? Claro. Tão filha e tão da família e tão, né, quanto uma que se tivesse sido uma gravidez geneticamente natural, né? sua, exato, se fosse uma gestação natural. Então, acho que isso também é uma coisa que é legal a gente colocar nessa balança, né? Sim. Se realmente o desejo for gerar, for parir, for amamentar, é uma possibilidade que a medicina hoje traz pra gente. Se não, sempre tem a opção também da doação, né? Que você pode adotar uma criança, que você não vai passar por esse processo, mas que vai ser filha tanto quanto as outras, né? Como a gente falou, pode parecer meio piegas, mas, né, mãe é quem cria, né? Com certeza. A Mari
Fale sobre a SOP, né, que é a síndrome dos ovários policísticos. Pois ela causa infertilidade, eu tenho dúvidas porque o meu sonho é ser mãe, por causa disso eu ainda não consigo. É verdade. A síndrome dos ovários policísticos é uma alteração da ovulação. Então, a mulher que tem essa síndrome, ela tem uma alteração na produção de óvulos. Então, às vezes, ela realmente não menstrua, não produz os óvulos, e isso diminui a chance dela engravidar, né? Porque, normalmente, as mulheres menstruam 12 vezes ao ano, né? A mulher que tem ovário policístico, ela tende a ter menos ciclos, ela menstrua menos vezes, então ela tem menos chances, né? Existem tratamentos para síndrome do ovário policístico, esses tratamentos podem melhorar essa disfunção, fazendo com que ela volte a menstruar regularmente, e que a gente consiga, às vezes, se for esse o único problema, um tratamento desses de baixa complexidade, como um coito programado, ou no máximo uma inseminação, e que a mulher consiga engravidar, né? Se ela não conseguir espontaneamente, porque dependendo do motivo dela não estar conseguindo engravidar hoje, se for só porque ela tem ovário policístico e todo o restante está normal, ainda dá pra gente tentar um tratamento clínico se a idade for boa, que a gente já conversou sobre a idade, né? Se não, pode abrir mão da reprodução assistida também com esses tratamentos menos complexos, né? E a fertilização seria só um último passo aí. A Franciele diz que tem uma filha de 7 anos e engravidou normalmente dessa filha. Depois de 2 anos, ela descobriu a endometriose. E desde então passou por muitos médicos, muitos tratamentos. Em julho do ano passado fez a vídeo, tirou todo o foco da endometriose. Em março ela deu CAR 125, deu 32 e ela ficou muito feliz. Mas o marido fez um espermograma a pedido da médica e deu baixa na velocidade desse esperma. Está fazendo exames para investigar. É possível engravidarmos? Ela tem 40, ele tem 40 e ela 35. É possível engravidar sim, tá? Tem uns obstáculozinhos para serem superados aí, mas é possível engravidar. A endometriose, como a gente conversou, é uma doença inflamatória, é uma doença que pode realmente causar infertilidade, ela pode alterar as tubas uterinas, o que pode ser uma das causas, né, dessa dificuldade, ou até mesmo a qualidade do óvulo, então ela pode mexer nisso. Às vezes tem um cisto de endometriose no ovário, então precisa entender que endometriose é essa. Mas a partir do momento que fez a cirurgia, tirou todos os focos, teoricamente é o melhor momento para conseguir engravidar espontaneamente, porque essa doença pode voltar enquanto tiver na idade fértil. Ela vai melhorar espontaneamente lá na menopausa, quando não tiver mais o hormônio, que é quem alimenta ela, né, fazendo o efeito. Então agora é um bom momento para tentar engravidar. Doutora, a Eliana diz que ela teve 2 perdas gestacionais e depois da última, o fluxo de menstruação dela vem muito pouquinho. Ela quer saber se isso é um problema e se ela pode engravidar. Aliás, essa é uma pergunta muito recorrente. Muitas mulheres têm seus abortos espontâneos 1, 2 vezes, 3 até, e é bom que a gente já explique se essa mulher que teve esse aborto também 1, 2 vezes, aí ela consegue engravidar depois. Tá. Em geral, ela consegue sim. O que precisa ser avaliado, assim, avaliar apenas a alteração do fluxo é uma característica assim, muito vaga, é um sintoma vago que não fala pra gente se a qualidade do óvulo continua boa ou não, mas existem algumas coisas que precisam ser entendidas, né? Se depois desses 2 abortos ela fez curetagem, precisa investigar essa cavidade uterina para ver se ficou alguma consequência, e isso pode ser um fator que dificulte, né? Depois, existe a questão que a gente conversou dos abortos, né? Então, normalmente a mulher quando engravida, mesmo sem ter nenhum problema, tá numa idade ótima e tudo, existe um risco de 25 a 30% de um aborto espontâneo no início da gestação. E isso acontece como uma seleção natural, né? É uma alteração em geral do cromossomo na hora de juntar o óvulo e o espermatozoide, fazer as divisões celulares, que não deu certo, o organismo entende aquilo e para a evolução. Esses abortos podem simplesmente ser realmente espontâneos, naturais e não precisar fazer nada, e às vezes pode ser necessário a curetagem, tá?
A curetagem sendo um procedimento invasivo pode ter alguma consequência, alguma cinéquia que a gente chama. Mas dizem que depois de uma curetagem também o útero fica, a mulher engravida rapidinho, se estiver tudo bem, né? Então, mas tendo uma dificuldade, pode ser que ela tenha ficado com alguma sequela, que em geral são aderências que formam dentro do útero que pode dificultar. E aí justificaria até uma alteração do fluxo menstrual. Mas se menstrua regularmente todos os meses, em princípio, é um indicativo de que está ovulando normalmente e que está tudo bem para engravidar, né? Quando tem abortos de repetição, que são, por definição, 3 abortos consecutivos, mas dependendo daquela história que a gente falou da idade, já está lá nos seus 30 e muitos, já vale a pena com 2 abortos investigar, é fazer exame para saber se existe alguma trombofilia, algum risco de trombofilia que possa justificar, porque aí engravidando novamente precisa começar a tratar rapidinho para evitar a nova perda, né? E aí tratando vai o pré-natal super bem. Então, até que se prove o contrário, podemos engravidar sim. A Aline diz que tem uma obstrução na trompa, vai precisar fazer uma videolaparoscopia, mas está com medo de não conseguir um resultado bacana e não poder ser mamãe depois. A obstrução na trompa complica nessa fisiologia, né? Então, o espermatozoide não consegue encontrar com o óvulo e nem esse embrião consegue voltar para o útero se a trompa não estiver funcionando, né? Às vezes, por cirurgia, pode conseguir a desobstrução, mas às vezes não é possível. E aí, às vezes, essas vezes que não é possível, é até mais indicado fazer a retirada da trompa doente mesmo, né? Porque é uma trompa que, se ela não funciona bem, além dela não fazer o papel dela, existe ainda um risco de uma gestação ectópica, que é uma gestação fora do útero, que pode ter uma complicação. Então, para melhorar as chances até de um tratamento, às vezes a gente precisa retirar a trompa que não funciona, né? Ou para otimizar o trabalho da outra, caso ela não seja obstruída, né? Ou para melhorar o resultado, que aí teria que fazer uma fertilização in vitro também, que é o tratamento que a gente pula a função da trompa, né? Que a gente não precisa da trompa. A Monique diz que o marido dela tem diagnóstico de varicocele e hidrocele, mas ele tem 56 milhões de espermatozoides vivos. Com esse diagnóstico, é indicado engravidar logo? A varicocele é uma das principais causas de infertilidade masculina, né? É como se fosse as varizes do testículo. Então, existe cirurgia para isso, ele pode fazer a cirurgia e evitar que isso altere a qualidade do sêmen. Ou piore, né? Exato, para não piorar. Então, se não for engravidar agora, o ideal é que faça a cirurgia para que no futuro não piore essa qualidade dos espermatozoides. Ter 56 milhões é muito bom, mas a gente precisa entender as outras características desses 56 milhões, né? Se são espermatozoides, eles estão vivos, mas eles são móveis, eles andam para frente. Se movimentam certo. Se eles movimentam certo, para a gente entender se é possível uma gestação espontânea. Mas, em princípio, dá para engravidar sim. Engravidar agora seria bom para não dar o tempo dessa varicocele atrapalhar a produção de espermatozoide, né? Mas se não for o momento certo, fazer a cirurgia de correção da varicocele. A Paty trabalha com radiação e ela diz que ela é técnica em radiologia e ela tem muito medo de não conseguir engravidar por conta do trabalho dela. É perigoso mesmo, a radiação a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente a tireoide, que é uma glândula que a gente tem no pescoço, que fica muito exposta, então toda vez que ela estiver em contato com a radiação, precisa usar uma proteção na tireoide, isso é muito importante para diminuir a chance de dar alguma alteração, né? Que eu acho que é o que mais pode atrapalhar, né? Mas é lógico que dependendo do quanto que ela fica exposta, essa radiação pode realmente alterar a qualidade dos óvulos também. Sim. Então, é legal fazer uma avaliação, né? Manter uma avaliação com o ginecologista regular para a gente avaliar a qualidade desses óvulos. A gente tem como fazer isso com exames simples, né? De sangue, de ultrassom, para entender se ela está sendo prejudicada ou não, se proteger enquanto pode. E quando engravidar, vai ter que mudar um pouquinho a área do trabalho. Não dá para ficar exposta durante a gestação, tão exposta assim, né? É perigoso sim.
Gente, obrigada pelas perguntinhas. Tem mais algumas aqui, eu vou passar para a doutora, mas se você tiver dúvida, o Instagram dela tá embaixo. Doutora Maria Paula Silveira. Obrigada, minha querida. Obrigada, Amanda, eu que por agradeço. Tantas informações, viu? Eu que agradeço, é um prazer, estou à disposição. Que você aí de casa, que você que está nos curtindo aí pelo YouTube, seja uma mãe feliz, alegre, né? E que possa aplicar aí a sua maternidade, o seu amor, o seu carinho com quem estiver perto de você, porque existem muitas formas de ser mães. Que você encontre a melhor opção para você, tá? Curte, compartilha, comenta, se inscreva no nosso canal e semana que vem tem vídeo novo, lógico, e sempre. Aliás, desce aí e confere os outros que tem muito papo interessante para você. Beijo, tchau. Tchau.